Cara, que massa que foi esse passeio do Domus Aurea. A gente teve agora sim uma impressão real de como era uma construção romana. Cara, extremamente lotado de gente. Não dá pra ter uma experiência legal desse jeito. Até agora, hoje o dia já começou cedo. São 7h30 já. Não amanheceu direito. E a gente tá bem em frente aqui, ó, ao nosso hotel. Vamos pegar o Busation pra... A gente vai lá pro Domus Aurea, a casa onde Nero construiu para destruir toda Roma. Chegando lá eu conto mais a história. Olha onde é que a gente tá bem naquele lugar que a gente veio passar o Réveillon, que é perto dos Circos Máximos, que depois eu vou mostrar lá pra você, perto das termas de Caraca. E a gente só não tinha atravessado aqui, ó. Aqui é um parque, né? A gente tava andando lá pelo outro lado. E aqui a gente já vai chegar pertinho do Coliseu, que é pertinho da casa do Domus Aurea, que é a casa do Nero, que é pertinho de tudo. Vamos mostrar os preços dos Bragnites aqui em Roma. Ó. Na Heineken 1,51, lata, não sei o que é. Tem uma cerveja diferente também, 1 e pouquinho. 2, 3, stacks, acho, sei lá. Que vazio as prateleiras. Aqui um Doritos, 2,65. Barato, mais barato no Brasil. Que batata, não, os panetone aí, ó. 3,95. Cara, olha isso daqui. Quanto que vocês pagariam em 6 croissant recheado com chocolate? No Brasil isso daqui no mínimo ia ser uns 30 reais. Aqui tá 1,59. E tem um outro, esse daqui, ó. São uns bolinhos. Bolinho, 99 centavos. Tem aqui esse outro aqui, croissant, ó. Ah, tem recheado. Esse bolinho com chocolate, ó, que é igual esse aqui que é recheado. Ó, esse daqui, esse croissant aqui, 2,50. Tem 6, deve ser de uma marca melhor. Aparentemente a gente chegou aqui, ó, deu no mapa onde é o Domus Aurea. Aqui é a placa, ó. Aí, ó, então é aqui mesmo. Eu já ia falar que nós não sabia se estava no lugar certo. Claro que tá, né? Quem tá guiando. Ah, pronto. Temos uma guia local, então fale um obrigado em italiano aí. Grazie mille. Grazie mille. Buongiorno. Buongiorno. Onde será que é? Será que é aquilo ali? Não, né? Não, é lá a entrada. Ali é o... Ah, lá. Ó o Coliseu. O Domus Aurea, ele era... Antes tinha um monte de casinhas aqui onde é que a gente tá caminhando. Imagina um monte de casinhas de madeira onde a população morava. A gente tá bem no coração de Roma, bem no centro. O Coliseu tá aqui uns, sei lá, uns 100 metros daqui. Dá pra ver ele aqui. Aqui do lado, no meu lado esquerdo, ver se vocês vão conseguir ver. Então, tava cheio de casinhas. E o Nero, ele era um psicopata. Vamos usar a palavra certa. Ele foi lá, falou, ah, é? Estão me incomodando, eu queria construir uma mansão. E não tem espaço. O que eu vou fazer? Vou botar fogo e botar a culpa nos outros. E foi exatamente o que ele fez. Ele pegou, botou fogo em Roma e botou a culpa nos outros e depois construiu o Domus Aurea, que é a casa dele, que tá exatamente aqui atrás de mim. A construção era tão monumental que o teto dela, a cúpula, dizem que se mexia conforme o céu. Então a cúpulazinha, né, de cima, ficava girando conforme o céu. Isso daí há 2000 anos atrás. Você imagina o quanto de dinheiro que esse cara gastou. E juntamente com o Domus Aurea, que era a Casa Dourada, a tradução, né, ele construiu uma estátua de 33 metros de bronze com ele, né? Então ele pegou e construiu uma própria estátua com ele mesmo. E aí ele colocou num lago artificial, que é exatamente aqui do nosso lado, que depois os próximos imperadores de Roma, como o Vespasiano, ele pegou e destruiu essas estátuas por questões de revoltas populares, que a galera começou, pô, o imperador tá morando num palácio que é metade da cidade de Roma e a gente morando no lixo. Aí começou a ter revoltas, né, da população. E aí um imperador inteligente, o Vespasiano, pegou e falou, vamos destruir essa porcaria e vamos construir coisas populares. A gente comprou o ticket pro dia 2, só que aqui no Domus Aurea é o seguinte, eles abrem sexta, sábado e domingo. Das 9 às 5 da tarde. Só. Se você quiser vir, você vem nesses horários. Porém, a gente conseguiu uma visita guiada. Então o que acontece?
só a gente, mas o nosso grupo vai estar dentro do Domus Aurea. E aí tem as visitas em inglês, italiano, alemão, Francês. tudo. Só que são nos horários diferentes. A gente achou um gato. E ele é aqui bem carinhoso. Ele deixa passar até a mão, cara. Ó. Ai, cuidado que eu faço. Ai, 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 ai. Tá brincando com o palitinho. Entramos na Domus Aurea e ela foi soterrada por um imperador chamado Trajano para construir as termas de Trajano. Então o teto da Domus Aurea foi usado como base para as termas. Ó galera, aqui Domus Aurea ela foi subterrada, que eu falei para vocês lá fora, só que de propósito. Os imperadores futuros, como o Trajano, eles desmontaram tudo isso daqui, era a Domus Aurea, a casa, e tava cheio de mármore e riqueza. Eles foram lá e desmancharam. Aqui tem uma parte que aparece os blocos de pedra que foi usado para subterrar aqui essa casa. E aí aqui em cima foi construído as termas de Trajano. Cara, que massa que foi esse passeio do Domus Aurea. A gente teve agora sim uma impressão real de como era uma construção romana, igual a gente vê nos filmes, né? E ontem a gente foi nas ruínas lá, só que tipo era tudo meio destruído. Você não tinha a sensação de estar numa construção. Porém, nessa daí, essa sensação fica bem presente. E o mais legal é que tem um tour ali dentro que você faz com aqueles VR, sabe? Realidade virtual, aqueles óculos. E aí eles reconstruíram tipo o templo ali, o palácio Domus Aurea, a casa de Nero, em realidade virtual. Então você consegue ter essa noção, né? Bem massa. Olha, quem está aqui, Coliseu. A gente veio aqui na virada do ano, na verdade. Estamos já dentro do Coliseu. Gigante essa escada. Quase caí. Cheio de gente. Cara, extremamente lotado de gente. Não dá pra ter uma experiência legal desse jeito. Até agora Domus Aurea tá muito mais legal, muito mais imersivo. Isso daqui é um monte de gente, você não consegue nem ver, literalmente nem ver as paredes. Olha aí, galera. Querem vir pro Coliseu? Acho que é aquela maravilha. Olha isso daqui, ó. Você não consegue nem ver nada. É só isso daqui, o tempo inteiro. Aí, ó. Conseguimos achar um lugar visível aqui, o Coliseu, até que enfim. Nessa área meio destruída ali no centro, tinha batalhas de gladiadores com animais. Com prisioneiros de guerra lutavam. E inclusive já foi simulado até batalhas navais aqui. Lógico, não eram batalhas grandes, só que não eram barcos grandes, mas só pelo tamanho do lugar você já consegue ter uma noção, né? Então, esse anfiteatro, o Coliseu era um anfiteatro, né, para o entretenimento do povo romano naquela época. Ele foi construído em mais ou menos 8 anos, no ano 80 depois de Cristo, mais ou menos. E ele foi construído pelo Vespasiano, que foi um imperador depois do Nero, né, que é onde a gente estava ali, o Domus Aurea era do Nero, e depois que o Nero morreu, aqui, bem aqui onde está, no centro, tinha a estátua do Nero. E aqui era um lago que fazia parte daquela casa lá. A casa está, sei lá, uns 500 metros daqui. Ainda aqui era a casa, pra vocês terem ideia da magnitude do negócio, né? E esse anfiteatro é tão importante porque ele abrigava algumas tretas que acontecia. Tipo, por exemplo, entretenimento com um gladiador. Vamos lá, os caras vinham aqui e se matavam. Mas eles também traziam, sei lá, um elefante da África, jogava aqui o elefante e um gladiador lutava com o elefante. Mesma coisa com urso, com macaco selvagem, com várias coisas.
E outra questão é que eles inundavam o Coliseu, deixavam eles debaixo da água, tipo uma camada, sei lá, uns 2 metros de água por aí, e eles construíam barcos, e esses barcos, tipo, os gladiadores, os lutadores aí do Império, ficavam, e aí quem afundasse outro barco ganhava, sabe? Era uma coisa assim, surreal. E o mais incrível de tudo ainda nem é isso. O Coliseu, né, ele cabe mais ou menos assim, 80 mil pessoas aqui, 80 mil. E a parte de cima dele, ele era muito mais alto do que isso, muito mais. E a parte de cima podia ser coberta com um toldo pra galera não ficar no sol. Cara, que coisa mais doida do mundo, né? Galera, essa região aqui central, ela era onde era a arena. Só que ela tá cheia de buraco, assim como vocês estão vendo. Não sei se estão vendo. Mas construção, os muros parecem. Os muros, mas aquilo ali eram os elevadores que tinham para levantar os gladiadores, os animais. E alguns gladiadores saíam das portas laterais, aqui tem algumas. Tá, aqui é a famosa porta dos gladiadores, né? Ah, e aquele negócio do Domus Áurea. Eu queria falar isso pra vocês. Lembra que eu falei que a cúpula ficava girando? Isso daí era graças a um aqueduto que finalizava na Casa Áurea e virava uma cachoeira. E antes dele finalizar, ele ficava passando. O fluxo da água fazia o domo girar. Muito massa. Olha, a gente conseguiu chegar aqui mais perto daqueles buracos que eu falei. Aqui embaixo eram as celas deles. E eles às vezes eram levantados diretamente aqui. Ah, e aqui embaixo dá pra andar, porém você tem que comprar o ingresso VIP, mas é bem difícil de conseguir. Tem que conseguir um mês antes, bem certinho. A gente tentou e mesmo assim não conseguiu. Ah, aqui aparece algumas jaulas de alguns animais. Tinha muitos aqui, né? Elefantes e cavalos e coisa. Só que aqui provavelmente era o piso, só que acabou despencando conforme os anos foram passando e guerras. E foi tudo saqueado, né? Isso daqui era tudo de mármore, tudo, 100% disso daqui era mármore. Só que acabou sendo saqueado para ser construído outras coisas depois, né? E inclusive a Basílica de São Pedro lá no Vaticano. Foi tudo feito com os mármores aqui do Coliseu. Ó, olha só aqui do lado de fora, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver aí na câmera, mas tem um monte de buraco. Uns buracos grandes, ó, todo lado. Isso daqui eram os mármores eram presos no Coliseu por esses buracos. Então quando ele foi saqueado, né, isso daqui era tudo branquinho, bem bonitinho de mármore, tudo, 100%. E depois quando ele foi saqueado, ficou os buracos. Agora estamos indo numa outra atração aqui de Roma, que é o Fórum Romano e o Monte Palatino. Bom galera, vamos voltar lá para os primórdios de Roma. Eu vou contar um pouquinho sobre a história para vocês. Bom, do que se tem relatos e a história, a gente tem muita misticismo, né? Mas eu vou contar a história que todo mundo mais acredita. O símbolo de Roma é isso daqui. Esse lobo com 2 criancinhas mamando. Isso daqui é um símbolo que mostra Rômulo e Remo. Rômulo e Remo eram 2 irmãos gêmeos que foram largados pela sua mãe num lago, num rio. Né? E acabou que essa loba encontrou eles e amamentou até eles ficarem grandes. E adivinha aonde eles se encontraram? Exatamente aqui atrás, no Monte Palatino. Então a loba encontrou eles por ali, perambulando por ali. E depois disso, eles determinaram, tipo, eles subiram no monte aqui e riscaram no chão, ó, esse pedaço aqui é teu, esse daqui é o meu, né? Aí Rômulo matou o Remo, porque ele atravessou a linha. Ele falou, ó, quem atravessa aqui eu vou matar. E o irmão atravessou pra testar, tipo, meio que se ele era tudo isso mesmo. Foi lá e matou. E aí ele começou a fundar Roma. E aí veio aquela história do reinado, depois a república, depois o império. E assim prosseguiu. E aqui na frente já temos o Coliseu. Isso mesmo. E a gente entrou dentro, acho que do Fórum Romano. Não sei o que é isso daqui. Algumas estátuas, inclusive de cavalos. E algumas estátuas, a maioria das estátuas romanas sempre estão sem cabeça. Eu acho que a única explicação plausível é que eles construíam primeiro o corpo, depois a cabeça. E na hora do transporte acabava se perdendo. E aí a cabeça ficava de um lado, o corpo do outro. Então acabava... Eu acho que deve ser isso. Se vocês souberem o motivo, comentem aí. Antigamente, né,
era só o Fórum Romano que tinha. E conforme foi passando os anos, eles foram construindo outras coisas ao redor, como o mosteiro que a gente tava ali. E essas outras construções que já tá tudo em ruína aí. Ó, pra vocês terem uma ideia de como que era a cidade. Como que é a cidade, né? E agora a realidade. Bem legal mesmo. Dá pra ter uma noção bem como era a cidade romana. Aqui atrás de mim foi o primeiro jardim botânico do mundo. E agora a gente tá caminhando aqui pelo parque arqueológico do Fórum Romano e bababá. E a gente tá indo ali no mirante, que dá pra ver os Circos Máximos, onde foi a virada de ano lá, que teve o show e tal. Não sei se a gente gravou, não lembro agora. Eu gravei um pouquinho de lado. Gravou? Ah, então tá. Então a gente vai pôr umas imagens aí, ó, pra vocês daquele dia. Teve um show de um DJ bem famoso, eu esqueci o nome. Ele não é muito famoso no Brasil, mas ele é bem famoso aqui. Tava até o prefeito de Roma lá. E o que é o Circos Máximos? Ele é uma das áreas mais antigas aqui que tem relatos de Roma. Ele é lá do reino de Roma, lá no primórdio, muitos antes dos imperadores e tal. E o que eles faziam nesse circo? Era entretenimento, é a mesma coisa que o Coliseu, basicamente. Só que em vez de ser gladiadores e tal, era corridas e esportes, né? Eles ensinavam também batalhas navais, eles conseguiam inundar o circo. E tinha a principal atividade ali no Circos Máximos era a corrida de bigas. O que é a corrida de bigas? É uma carroça com 4 cavalos. E aí eles se matavam em volta. E, cara, o absurdo é que nem até hoje não consegue construir estádios maiores. Cerca de 200 mil pessoas cabiam dentro daquilo lá. É gigantesco, cara, 200 mil pessoas. 3 vezes maior que o Coliseu é 80 mil, né? É, quase 3 vezes maior. E dizem que nos espetáculos, 1/3 da população de Roma estava aqui, presente. Então a cada 3 pessoas, uma estava aqui. 3 pessoas que moravam em Roma, uma estava no espetáculo. E aqui era aí que era a construção do circo, porém hoje em dia não tem mais nada, porque, como eu disse pra vocês, é lá do tempo do reino, nem sei como que se chama, reino de Roma, sei lá. O reino de Roma, lá na primeira etapa lá. E aqui que ficava de certo circo gigantesco. E aqui é a casa do imperador, aqui eu acho que é tudo Domus Aurea ainda. É o quarto dele. É a Domus Aurea. Sim. A Domus Aurea depois construiu. Aqui era o quarto do Augusto, que a gente tava falando. Bem aqui. E aqui tinha até uma fonte, moleque. O cara era cheio da grana, hein? E aqui é bem o centro histórico. Ali na frente é o Coliseu, aqui é o Fórum Romano. E as termas a gente passa na frente. Circos Máximos também ali na frente. É tudo bem pertinho, os principais pontos. E agora a gente tá indo lá para as termas. O que era isso daqui? Imagina, há uns 1800 anos atrás, 200 anos depois de Cristo, mais ou menos, eles viram o sucesso do Coliseu, né? O Coliseu, o imperador ganhava muito reconhecimento por ter construído aquilo, porque aquilo lá era uma distração pro povo. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, não tinha celular, não tinha nada. Era só o entretenimento do povo, era o Coliseu. E isso, nossa, antes do Coliseu não tinha nada, entendeu? Então o Coliseu foi um boom pra época, assim. E depois os imperadores começaram a construir mais pensando no povo, no entretenimento. E isso daqui foi um desses exemplos, foi as termas. Pra você ter ideia, isso daqui abrigava mais ou menos 1.600 pessoas. Isso daqui é uma sala que a gente tá aqui. Isso daqui era tudo piscina, tá? Aqui nesses outros corredores tem outras salas. E por incrível que pareça, a água era aquecida. Meu Deus, você tem ideia? Tipo, a água vinha de aquedutos, então eles não gastavam água. Vinha de aquedutos de não sei quantos quilômetros. E eles passavam por essas pedras, e embaixo dessas pedras tinha grandes fornos. E como o ar ventilava ali, acabava esquentando tanto as paredes, tanto a água, tanto o chão. Então, cara, é um negócio muito avançado pra época. E isso daqui funcionou por séculos, tipo, funcionou por 400 anos, pra vocês terem ideia. O que vocês conhecem que hoje funciona há 400 anos atrás, que funciona ainda? Praticamente nada. Isso daqui se manteve de pé por 400 anos.
E aí depois ele foi desativado por causa das invasões bárbaras que teve no século VI. E aí eles cortaram o abastecimento do aqueduto e acabou inutilizando isso daqui, né? Mas, pô, top demais. Ah, e só mais uma última coisa, antes de encerrar o vídeo agora por completo. Quem quiser saber mais sobre esse Imperador Caracalla, assiste o filme O Gladiador. É um filme que lançou agora há pouco tempo e ele conta bem essa época aqui. A gente assistiu e muito bom o filme sobre o Imperador. Já estamos chegando aqui no Vaticano, né, onde fica o lugar do Papa. Fica aqui atrás dessa muralha. Já dá pra ver a ponta dele lá. Já tá escurecendo, já tá